dia para vocês. Já estamos começando nossa live. Clima bem parisiense. Sim, estamos em Paris. Glória a Deus por essa bondade. Tá frio, viu, meu povo? Tô com um negócio gelado. Então, nós vamos aproveitar hoje bastante o dia, se Deus quiser. E já estamos aqui na palavra. E realmente, ontem eu estava pedindo a Deus um discernimento do que ele gostaria que eu falasse, né? Nós finalizamos aí a leitura do Novo Testamento e nós vamos agora para o Antigo Testamento. Começando lá por Gênesis, né? Iniciando no começo. E é interessante, eu fiquei pensando, nossa, mas a gente leu tudo sobre o Apocalipse e agora nós vamos para o começo? Sim, é assim que Deus quer, é assim que nós vamos fazer. E iniciando Gênesis, nós vamos falar sobre a origem, né, de toda coisa. Gênesis, na verdade, tem, né, assim, a visão que Moisés, ele veio trazendo a parte de Gênesis quando o povo estava lá no deserto e começaram a fazer várias perguntas sobre a origem de tudo e a identidade de Yeshua, né? A identidade de Yahvé, que é o Senhor, que é o Deus único, Criador e Soberano. E então ele começa a trazer para o povo a origem de tudo, como tudo se originou, para que o povo deixasse de duvidar que ele é o Deus Criador, né? Então, em Gênesis 1, já vamos começar a nossa leitura. Que Deus abençoe sua vida e que a graça do Senhor já esteja sobre você, sobre esse dia. Espírito Santo, nosso fiel conselheiro, amigo, né? O Espírito que vem trazendo discernimento, paz, sabedoria para nós, que vem agora trazer o discernimento sobre essa palavra, que não seja apenas uma leitura, mas que seja um maná dos céus para nós. Amém? E diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia, as trevas chamou de noite. Passaram-se manhã e tarde, e esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima. E foi assim. E assim foi. Ao firmamento Deus chamou de céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se só num lugar, e as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. A parte seca, Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto de águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores às suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar vegetação, plantas que dão sementes de acordo com suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares o firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus as colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o 4º dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre o céu, sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim, Deus criou grandes animais aquáticos e demais seres vivos que povoam as águas de acordo com suas espécies, e viu que as aves de acordo com suas espécies, e Deus viu que ficou bom. Então, Deus abençoou dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares, e multipliquem as aves da terra. Passaram-se tarde e manhã, e este foi o 5º dia.
E disse Deus: produzam a terra seres vivos de acordo com suas espécies, rebanho doméstico, os animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com suas espécies e os rebanhos domésticos de acordo com suas espécies, e os demais seres vivos da terra de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra, sobre os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que se movam pela terra. Disse Deus: eis que dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente, e todas as árvores dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. Eu dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem sido fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu e todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo que havia feito e tudo que havia ficado bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e este foi o sexto dia. Então aqui ele traz no primeiro dia a luz, no segundo dia o firmamento, no céu, no terceiro dia águas, né, a divisão das águas e da parte seca, vegetação. No quarto dia, o sol, a lua, as estrelas, para determinar o tempo, né? No quinto dia, o ritmo e o calendário humano. No quinto dia, as aves e as criaturas marinhas. No sexto dia, os animais terrestres, o homem, a mulher, coroando a criação. E no sétimo dia, que nós vamos ver depois, ele traz a comunhão e o descanso de Deus. Deus, ele tem uma ordem, um propósito em tudo que ele faz. Então, nada está fora do controle dele, nada saiu conforme Deus quer. Tudo está no controle, tudo está na forma que Deus ele quer fazer. Então, tudo está conforme Deus quer. Tá? Segundo ponto que nós entendemos aqui, a palavra tem poder. Todo tempo ele falava: haja luz, haja firmamento, haja isso, haja. Então a palavra, ela libera uma criação. Então, de acordo com aquilo que nós estamos criando com a nossa vida, com o que falamos, com o que declaramos, nós estamos trazendo uma materialização dessas palavras. Terceiro ponto, imagem de Deus é a dignidade humana. Nós somos criados conforme a imagem do Senhor. E está aqui a palavra falando isso, né? Testificando isso. E nós somos uma criação, uma criatura da criação, que é o que Deus tem sobre nós. Outro ponto importante é a valorização do tempo e do descanso. Eu até postei isso ontem, né? E realmente eu vivi um tempo e tenho vivido um tempo onde eu tenho aprendido o descanso, que é bem desafiador para mim, mas é muito importante a gente saber descansar em Deus, confiar em Deus. Temos que fazer a nossa parte. Eu sou muito mais da ação, muito mais de fazer. Mas nós sabemos que tem um tempo de descanso, que é confiar em Deus. E no quinto ponto, o Espírito Santo, que ele já estava pairando, né? Que ele já movia nas faces da água. Então o Espírito Santo está desde a criação. Muitas pessoas têm dúvidas sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo está desde a criação. A Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo é um só, que é o Deus, né? O nosso Deus poderoso. E na verdade, o Espírito Santo ele está desde a criação, que é o Espírito de Deus, que foi deixado quando Jesus ele foi para o lado, né, do Pai, até que vinha se cumprir a palavra, que é a palavra de Deus, que vem à volta de Jesus. Ele deixou o nosso conselheiro, o nosso ajudador, o nosso terapeuta, o nosso amigo, que é o Espírito Santo. Então, que a gente possa acessar o Espírito Santo todos os dias. Por isso que todas as vezes que nós começamos a palavra, eu venho pedir ao Espírito Santo a palavra, venho pedir o discernimento, porque se a gente só fizer a leitura aqui, a gente não vai entender nada, entendeu? Porque quem traz o discernimento da palavra é o Espírito Santo. E é isso que a gente tem buscado aqui na live, é o discernimento, é o que a palavra quer dizer para nós hoje. O que a palavra, como ela se aplica à minha vida hoje, como ela se aplica ao que eu faço hoje, entende?
Então é sobre isso. Então que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e que todo o glamour e a vida maravilhosa que nós estamos vivendo, né, em Paris, com a graça do Senhor, com a paz do Senhor, se multiplique. Então fica com Jesus e tenha um excelente dia.